Olá, boa noite. Conforme prometido, estou eu aqui de volta com uma aula muito especial e completa. Hoje nós vamos falar como desenvolver uma nova relação com as emoções. Uma nova relação que possibilite um trabalho muito mais fácil e muito mais efetivo em relação ao que a gente sente. Você que trabalha com pessoas, você que atende pessoas, já sabe que as pessoas que chegam no seu consultório, que chegam procurando você, estão trazendo alguma queixa em relação ao que elas sentem, em como elas se sentem em relação a elas mesmas ou em relação a algum tema da vida delas, alguma área da vida delas que por alguma razão não anda, está emperrada ou existe alguma dificuldade. E nós, profissionais dessa área, seja você um psicoterapeuta, seja você um terapeuta, seja você um psicólogo, seja você um coach, obviamente também tem as suas questões, os seus temas, as áreas da sua vida que você sente que precisa colocar foco e uma tendência ou uma necessidade de ter muita habilidade de lidar com isso em você. Afinal, se você vai estar com pessoas onde você vai ouvir histórias muitas vezes desafiadoras, você vai lidar com dores, você vai lidar com queixas, você vai lidar com traumas, você vai lidar com toda essa subjetividade humana, isso também vai afetar a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de lidar com o que você sente, a sua maneira de lidar com as suas questões. E saber fazer é, essa ponte em como eu lido com o que é meu, como eu lido com o que é do outro, como eu posso estar em mim e estar no mundo sem me abandonar, ou como eu posso estar com o mundo, em mim mesmo sem abandonar o mundo, como é que eu faço, né, essa transição do ir e vir. E hoje, com um cenário novo aqui, com esse quadro lindo de Veneza, que é um lugar que eu amo, para inspirar a gente a cultivar aquilo em nós que nos fala de uma maneira especial, que nos ajuda a nutrir uma qualidade de sentir mais ampla, mais aberta, mais disponível e assim também facilitar o nosso processo. Então, vamos falar desse temão, vamos falar das emoções, vamos falar dos desafios, vamos falar do nosso cultivo em relação a nós mesmos e vamos falar do trabalho com o outro, com os atendimentos, com as questões, enfim. Quando a gente fala, quando eu trago essa proposta de aula, de uma nova relação com as emoções, significa que existe um processo que é possível desenvolver uma abordagem, um trabalho em relação ao que a gente sente, que não seja baseado no deixar de sentir o que eu sinto para eu me sentir bem. Muitos de nós, por diversos treinamentos, diversas formas de compreender, mesmo fora do processo de desenvolvimento humano oficial, digamos assim, aprendeu de alguma forma, até de maneira educacional, de maneira cultural, né, do dia a dia, que eu só me sinto bem se eu deixar de sentir aquilo que eu estou sentindo, que de alguma maneira é desconfortável, é desagradável. E de alguma, então, para que isso aconteça, a nossa tendência é começar a lutar contra aquilo que a gente está sentindo. É começar a encontrar caminhos e meios para ou reprimir, ou me distrair, ou mudar o meu foco, ou então, efetivamente, tentar banir aquele sentimento, aquela sensação, aquela emoção, classificado como desagradável. Esse é um caminho, não é o único, né? E é o mais conhecido também. O que eu posso dizer que eu observo, e talvez você concorde comigo, é que esse caminho de tentar não sentir, ou tentar eliminar, ou tentar desviar a atenção, ou tentar convencer o que eu sinto a me sentir diferente, ou deixar de sentir, não costuma ser muito efetivo, né? Dá a sensação até que a gente está numa luta interna constante, onde a gente precisa se vigiar, onde a gente precisa
de um esforço, um desgaste grande para aquilo realmente mudar. E muitas vezes a gente consegue por um determinado tempo, mas não consegue realmente uma grande mudança. E isso acaba gerando outros sentimentos e outras emoções muitas vezes difíceis, como frustração, sensação de impotência ou até mesmo de incompetência, medos ou ansiedades em relação ao que está sentindo, um mix de sentimentos, um mix de emoções, tornando o que já é difícil ainda mais difícil. Então, nessa abordagem que eu venho trazendo para vocês aqui, e se você já está acostumado a me acompanhar aqui na rede, está aqui nas redes sociais, você já me ouviu falar algumas vezes da habilidade de abrir espaço para o que a gente sente, de abrir espaço para a nossa vivência. E isso vem muito de alguns processos das minhas formações, em especial da focalização. A focalização nos ensina a encontrar essa via de acesso à nossa sabedoria corporal e aquilo que reside em nós de uma maneira pacífica, de uma maneira aberta, de uma maneira curiosa. E ao fazer isso, a nossa relação em relação ao que a gente sente começa a mudar. Veja só, se você tem um sentimento, uma emoção recorrente, uma sensação desagradável em relação ao que você sente, muito mais provável que esse desconforto esteja em relação à tentativa daquilo deixar de existir, ou a luta interna, as tensões para tentar impedir aquele sentimento, do que o sentimento em si. Eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Quando a gente tem uma perda, quando a gente perde algo, seja uma pessoa, seja um emprego, seja um amor, qualquer uma das áreas da vida e que a gente tem uma perda, a emoção congruente com uma perda, ou seja, o que eu muito provavelmente vou sentir por estar experimentando uma situação de perda, é a tristeza. Eu vou ficar triste. E essa é a função adequada, a assinatura correta dessa emoção, né, em relação ao evento. Então, quando eu fico triste, a minha fisiologia, o meu corpo, ele já tem toda uma resposta motora, endócrina, bioquímica, para que eu possa vivenciar, para me orientar em relação ao evento com a emoção adequada, a resposta adequada àquele evento. Porém, por N motivos, talvez você tenha aprendido que tristeza não é uma coisa legal de sentir, não é bom sentir tristeza. E aí começa o esforço para tentar ou reprimir, ou banir, ou se distrair daquela tristeza. E isso vai gerar um outro tipo de desconforto, um outro tipo de angústia, que é o meu corpo está gerando uma resposta natural, orgânica, correspondente a um evento, e todo um outro sistema interno aprendido começa a fazer movimentos para impedir o contato com aquilo. E esse movimento causa a angústia. Não é a tristeza em si, mas a tentativa de não entrar em contato com a tristeza. Se a gente notar como é a sensação da tristeza, sem esse julgamento ou sem essa definição que tristeza é algo ruim, apenas como eu experimento tristeza em mim, talvez você vá notar que ela não é um sentimento ou uma emoção. Ela não é uma emoção, na verdade, não um sentimento. Ela não é uma emoção que causa desconforto. Ela tem uma qualidade de introspecção, ela tem uma qualidade de passar um tempo mais quietinho, de recolhimento. Ela oferece a oportunidade de lágrimas que vão prantear aquela perda, né? Eu teve uma frase que eu aprendi com um dos meus professores, que eu guardo no meu coração, que diz: o pranto foi a maneira que a vida encontrou de lidar com a perda, né? A perda faz parte da vida,
né? A gente já teve, tem e terá perdas na nossa vida, em diversas instâncias, né? Então, quando eu me permito simplesmente prantear, fazer o luto em relação àquela perda, essa emoção, ela vai seguir o seu caminho de mudança. Porque ela vem, ela vai para um determinado pico e ela vai. As emoções não foram desenhadas para se manterem iguais, né? Elas são uma resposta adequada aos eventos, que me orienta em relação aos eventos. Então, a tristeza, ela tem essas qualidades, ela tem essas cores. E quando a gente simplesmente está triste e está em paz com essa tristeza, não há dor ou sofrimento. Há a vivência de uma emoção chamada tristeza, que corresponde a um evento que está muito provavelmente conectado a uma perda. Então, esse seria o caminho onde eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou calmo, eu estou aberto a simplesmente permitir que essa tristeza esteja aqui. E à medida que eu permito, ela então começa a fazer o seu processo natural. Como uma alegria. Você fica alegre com algo, essa alegria vem, ela chega num pico e ela vai. A diferença entre a tristeza e a alegria em relação a como a gente recebe essas emoções é que a alegria está na caixinha dos bons sentimentos. Eu posso sentir alegria. E aí ela vem até com um risco, uma pegadinha que é: eu me apego à tristeza, eu quero a alegria, eu quero segurá-la, eu quero mantê-la para tudo, para todos os momentos da minha vida. E aí, de novo, eu tiro dela a qualidade normal dela, que é viver um ciclo, uma onda. E quando eu me apego à alegria, eu só posso ficar alegre, eu também vou gerar uma angústia, porque quando eu tento segurar, eu vou criando essas paralisias em mim, no meu sistema, no meu corpo, na minha organização, que me impede de viver esses ciclos ou essas ondas com mais fluidez, com mais espaço, com mais liberação. Então, cada emoção tem essa assinatura própria, motora, funcional, que está ligada a um evento. Vamos pensar então numa outra emoção, a emoção do medo, né? Então, quando eu vivo algo que me dá um senso de perigo, que eu estou em perigo, a emoção correspondente que me orienta em relação àquele evento, que me informa que aquele evento tem perigo, é o medo. Então, quando eu sinto esse medo e eu me permito entrar em contato com esse medo, ele vai me orientar, ele vai me informar que eu estou naquele momento vivendo algo que pode ter um perigo real ou um perigo talvez imaginário. Qualquer uma das circunstâncias, quando a gente está falando de medo, qual é a qualidade do medo, né? Qual é a função do medo? O medo, ele tem uma resposta de nos colocar mais em alerta, de nos preparar para uma esquiva ou para uma fuga, onde é melhor eu me retirar para ir para um senso de segurança. Ele caminha pelo meu corpo, em especial em direção à parte baixo ventre, pernas, para me colocar em ação, em relação a uma possível fuga. Então ele tem todo esse caminho, por isso que a gente sente frio na barriga, né? Muita gente sente tremores nas pernas, ou parece que o chão está faltando. O senso é daqui para baixo. Se a gente não luta com esse medo no sentido eu não posso sentir medo, eu não posso me sentir inseguro, eu não posso sentir nada disso, e eu começo a pesquisar em mim o que esse medo está querendo me orientar ou me dizer, eu de novo não tenho que lidar com a angústia de tentar impedi-lo, de tentar segurá-lo, de tentar reprimi-lo. Eu começo a perceber o que ele está tentando me mostrar em relação à presença dele aqui, em relação ao que eu estou vivendo, em relação aos desafios que se fazem presente. Pensando em uma situação real, onde você está num lugar que possa te oferecer perigo,
O medo ele vai ter a função de te orientar. Se esse perigo foi só um susto, é só um sobressalto, se é algo mais definitivo e realmente, se necessário, te dá toda a organização motora para você fugir. Então, o medo ele vai ter esse papel. E se eu não brigo com ele, se eu não me perco nas minhas programações, eu vou lidar com ele dessa forma. Porém, o medo muitas vezes está associado a cenários, a aprendizados, a vivências anteriores que nós tivemos, que desenvolvem em nós determinadas inteligências, digamos assim, que tentam evitar que você experimente novamente algum tipo de dor que o seu corpo, a sua vivência sabe que você já experimentou. E ao ter essa relação, aquilo em você está tentando impedir, dentro do ponto de vista e da vivência daquela emoção, que você volte a viver aquilo que ele sabe que foi algum tipo de dor, algum tipo de trauma, algum tipo de situação significativa para você. E aí você começa a sacar que aquele medo em você, na verdade, está se relacionando a um evento passado projetado numa situação presente. E muitas vezes você está reagindo ao presente devido a essa vivência passada. Só que a gente só descobre isso se a gente se permite se relacionar com aquilo que é sentido, com aquilo que é experimentado em nós no tempo presente, para que aquilo então nos informe do que realmente aquilo se refere. O mesmo vale para os nossos clientes, para aquela pessoa com quem você está trabalhando. Muitos dos medos que ele relata, com insegurança ou ansiedade ou medo propriamente dito, muitas vezes se refere à reação a um evento presente análogo a um evento vivido no passado. E aquele medo é uma tentativa de evitar que a pessoa viva novamente aquela dor. Então, quando a pessoa começa a se dar conta disso, quando você apoia a relação dessa pessoa em relação àquele medo, e ela começa a perceber que aquele medo está conectado, na verdade, a um evento passado, é como se a pessoa começasse a sair dessa projeção ou desse relacionamento com esse evento passado, que talvez tenha ficado ali preso, não trabalhado, não vivenciado, não transformado, e assim ela consegue estar mais disponível ao evento presente, trazendo assim a emoção ou a vivência mais adequada ao momento presente. De novo, volta a possibilidade, o caminho de como eu me relaciono com esse medo. Como eu posso, então, ouvir o que ele quer me dizer? Como eu posso, então, permitir que o meu corpo experimente a sensação que isso traz? Se a gente tirar os rótulos e pensar só em sensação, quando a gente tem medo, o que a gente sente no corpo? Geralmente, frio na barriga, né? Algumas pessoas têm um tipo de suor nas mãos, uma espécie de agitação interna, a mudança da pupila, né, de dilatar ou contrair, agora não lembro, sei lá, contrai ou dilata, mas tem essa mudança nos olhos. Essa coisa que eu falei nas pernas, né, o sentimento aqui, uma sensação nas pernas quando tem medo, as pernas meio bambas. Então, fisicamente, em termos de sensação, são mais ou menos esses os fenômenos. Agora, lembra de alguma vez que você estava apaixonado? Principalmente aquelas paixões de adolescência. Qual é a sensação? Se a gente tirar o rótulo de, nossa, apaixonar é gostoso. A gente tem frio na barriga, a gente tem suor nas mãos, a pessoa está chegando, a perna fica bamba, o coração disparado, igual quando a gente sente medo. Ou seja, se a gente ficar só com a sensação, é muito parecido. Os fenômenos são muito parecidos. Mas a gente tem uma abertura para sentir essas sensações de coração disparado, frio na barriga, suor nas mãos, alteração da pupila,
quando a gente está apaixonado, mas a gente não tem a mesma abertura para sentir essas sensações se a gente sente que aquilo é medo e a gente vai para uma contração do eu não posso sentir medo, ou eu tenho que enfrentar os meus medos. Vamos falar então de mais uma emoção famosa, que é a raiva. A raiva também tem uma assinatura própria, também tem uma direção no nosso corpo própria, que nos orienta para um enfrentamento, para uma luta. Algo nos desafia, ou algo invade o nosso território, ou algo nos ameaça, e aí a resposta que vem é uma preparação para lutar. Pode ser uma luta real, onde você tem um enfrentamento físico, ou pode ser um enfrentamento de defender uma ideia, lutar por algo que você quer, conquistar algum espaço na sua vida. Então existe uma emoção que te direciona para isso. Então é uma emoção que tem esse movimento. Ela enerva isso, porque eu vou lutar, eu vou usar as minhas presas, as minhas garras, para ir em direção àquilo. Porém, novamente, se eu não conheço qual é a qualidade, se eu não conheço qual é a textura, quais são as cores dessa emoção, eu não consigo me relacionar com ela, eu não a conheço, eu não a vivencio, porque cada vez que eu sinto raiva, eu me ponho a me defender dessa raiva, ou a bloquear essa raiva, ou a reprimir essa raiva, ou a me distrair dessa raiva. Quando ela me visita numa proporção maior, por algum evento, a chance de eu conseguir lidar com ela, no sentido de eu estar a cargo dela, eu ser o continente dela, diminui muito. E aí ela que assume a ação. E aí você age a partir dela. Não, você age através dela e não a partir dela. E muitas vezes faz uma grande bagunça, às vezes machucando, às vezes magoando, às vezes criando uma grande confusão, porque você não tem habilidade para sentir, se orientar em relação ao que você está vivendo, de acordo com a melhor resposta para o que você está vivendo. Muito pouca vivência do que essa sensação, essa emoção tem em você. Então, cada vez que a gente vai lutando contra o que a gente sente, a gente está lutando contra esses caminhos de orientação que o nosso corpo tem para nos orientar na vida em relação aos eventos. Nesse sentido, as emoções são muito valiosas e nós podemos aprender uma forma de não só acabar com a guerra interna, não só acabar com esses conflitos internos, de lutar contra o que a gente sente, mas transformar as nossas emoções em grandes aliadas, em grandes parceiras de orientação da nossa vida. E isso feito também, quando a gente aprende a fazer isso através da nossa própria vivência, das nossas próprias experiências, no relacionamento com o nosso mundo interno, obviamente a gente se torna muito mais hábil, muito mais potente, muito mais competente de apoiar um processo do nosso cliente que muito provavelmente também está chegando aí no seu consultório, no seu trabalho, com essa guerra estabelecida, com essa maneira de viver a vida num eterno impedimento, ou numa eterna repressão, ou numa eterna coleção de meios para eu me distrair do que eu sinto. Seja eu ficar lá no celular, só nas redes sociais, seja eu fazer doses e doses só de televisão, ou abuso de substâncias, ou enfim, qualquer coisa que me distraia, que me tire do contato com o meu corpo. E o grande prejuízo da perda de contato com o corpo talvez a pessoa sinta algum alívio pelo não sentir, porém ela está abrindo mão de sentir tudo. Porque quando você vai perdendo contato com o seu corpo, quando você vai perdendo contato com as suas emoções, você não está perdendo contato só com o que é difícil ou com o que é classificado como difícil. Você também está perdendo habilidade, espaço, abertura para sentir prazer, para sentir alegria, para sentir expansão. As contrações e o distanciamento do corpo, né? A dissociação, digamos assim, onde eu vou
ficando mais nesse lugar de limbo, ou mais racional, ou mais analítico, ele também nos tira do contato das emoções mais expansivas, mais abertas, né? E além de ter que manter sentinelas internos constantes, níveis de hipervigilância em relação ao que a gente sente constante, causando aí um grande prejuízo para a nossa maneira de sentir, para a nossa maneira de experienciar a vida. Isso é uma grande perda. Então, se você quer realmente oferecer para o teu cliente possibilidades de como eu posso me sentir bem desde já dentro do processo terapêutico que você escolhe, é como oferecer paz na relação com o que sente. Então, você começa a desenvolver as habilidades de como eu posso estar com o que eu sinto ao invés de ser o que eu sinto. A focalização do relacionamento interior nos ensina uma linguagem que é chamada linguagem da presença, onde em vez de dizer eu sou ansioso, a gente utiliza algo em mim está ansioso. Em vez de dizer eu estou triste, algo em mim está triste. Em vez de dizer eu estou inseguro, algo em mim está inseguro. Tem uma outra frase que eu gosto muito de uma outra professora minha, que diz: a diferença entre a ansiedade e o medo é a distância em relação ao perigo. Então, quando a gente está ansioso, que tem sido uma emoção recorrente, e eu imagino que é uma das queixas que você mais recebe em consultório atualmente, é as pessoas se sentirem muito ansiosas. Então, a primeira coisa que a gente precisa notar é a ansiedade está diretamente conectada à emoção do medo. A ansiedade é a estratégia de tentar lidar com o medo que está dentro e projetado de alguma situação futura que vai ou não acontecer. E aí o medo é se acontecer ou se não acontecer. Então, quanto mais rápido eu tiver a resposta, se vai ou não acontecer, a ilusão é que essa ansiedade vai passar. Isso tudo em níveis inconscientes, né? A pessoa não vai verbalizar isso. Você precisa estar consciente disso. Qual é o processo da ansiedade? Né? Qual é o mecanismo da ansiedade? Então, saber a primeira coisa, a ansiedade está ligada a medo. Medo de que algo vá ou não vá acontecer, dentro de uma ideia que se acontecer vai ser muito ruim, ou se não acontecer também. Se eu não casar, se eu não tiver filho, se eu não formar família, então eu fico ansiosa para encontrar alguém. Então, qual é o medo? O que eu vou sentir, o que eu vou experimentar, como eu vou ser vista se eu não casar, se eu não tiver filho, se eu não formar família. Ou se eu não der bem no trabalho, se eu não ganhar dinheiro, se eu não for promovido, se eu não conquistar tal cargo, o que vai acontecer, o que eu vou experimentar, o que eu vou sentir se isso tudo não acontecer. Então eu fico ansioso para que aquilo aconteça. Eu preciso ter certeza que vai acontecer, para então a ansiedade desaparecer. Essa é a ilusão. Então a pessoa começa a correr atrás dessas soluções com a ideia que se esses eventos acontecerem ou não acontecerem, efetivamente aquela sensação vai desaparecer. E a questão não é essa. A questão é como a gente apoia a pessoa a entrar em contato com esse medo e notar o que em mim tem medo. O que isso em mim tem medo não quer que aconteça comigo se eu não tarará. Por exemplo, o exemplo que eu dei, não casar, não ter filho, ou não for promovido, ou acontecer a separação que eu tanto tenho medo, ou acontecer a demissão que eu tanto tenho medo. O que essa parte de mim, essa porção de mim, está com medo que eu experimente, que eu vivencie, que eu sofra, se realmente isso não acontecer. E aí quando eu vou sendo a companhia, quando eu vou sendo a escuta para aquela parte de mim que se sente assim, e essa parte vai se sentindo entendida, vai se sentindo compreendida, vai se sentindo aceita, aquilo na pessoa começa, em você, ou no processo que você estiver apoiando do seu cliente, começa a relaxar. E aí já não importa o que vai ou o que não vai acontecer, porque de fato a gente não tem controle sobre isso. Né? Não há garantias
em relação a nada na vida. A vida, ela nos oferece um senso de não garantias pleno. E é muito difícil, muitas vezes, manter esse estado de confiança e abertura, reconhecendo que não há garantias. Agora, quando a gente consegue sentir que tudo bem que eu não saiba, tudo bem que não esteja na minha mão, e eu posso ser o espaço, a companhia, a escuta para aquilo em mim que se sente assim, aquilo começa a mudar. Mas mais do que aquela emoção começa a ter a oportunidade de mudar, porque é para isso que ela existe, ela vai viver o seu próprio ciclo, você ou o seu cliente vai começar a ser esse espaço. Então, ele vai se tornar maior. Você vai se tornar maior do que qualquer coisa que você sinta. E você começa a ser que nem esse marzão aqui para qualquer coisa que você sente. E aí você já é mar, você já não é mais a gota. Você já não é mais a constrição. Você é essa consciência que percebe, que começa a se relacionar, que começa a desenvolver essa parceria, essa amizade com o que você sente. E quando você está nesse estado, você já está calmo, você já está tranquilo, você já está sereno, você já está confiante, curioso, gentil. Você já está vivenciando esse estado à medida que você vai para esse estado de ser eu sou esse eu grande, espaçoso, que percebe algo em mim que está ansioso. Aquele algo ansioso agora tem a oportunidade de ser visto, ouvido, cuidado, recebido. E você se torna esse espaço. O mesmo vale para o seu cliente. Quando ele começa a perceber que não há necessidade de luta, apenas dele deslocar a consciência para ele ser esse espaço e receber e se dar conta daqueles movimentos, daquelas emoções, daquilo que ele sente e que ele pode ser um espaço seguro para qualquer coisa que ele sente, e ele começa a se fortalecer nessa possibilidade, uma grande alquimia começa e uma grande transformação também. Uma transformação que não é mudar a emoção. A gente não tem o poder apenas pela vontade de mudar o que a gente sente. Você pode até distrair, até mudar de estação, mas mudar a emoção, deixa eu apertar aqui, agora eu estou sentindo raiva, deixa eu apertar para não sentir raiva. A gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue deslocar a maneira como a gente se relaciona com o que a gente sente. E aí está a grande chave. Aprender a desenvolver essa habilidade de estar com o que a gente sente, ao invés de estar fusionado no que a gente sente, mergulhado no que a gente sente, sequestrado pelo que a gente sente, utilizando essa habilidade sofisticada de auto-observação, auto-percepção, auto-conhecimento. A gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece. Só que se a gente estiver fusionado com aquilo, como a gente vai conhecer? Tem aquele ditado que diz, a gente só conhece a ilha se a gente sair da ilha. Se você está fusionado numa emoção, você está dentro da ilha, você não vai conhecê-la. Então você precisa sair da ilha e olhar para a ilha. Ah, aquilo é uma ilha. Esse deslocamento da consciência é que promove esse autoconhecimento. Porque então você se torna esse espaço que vê aquilo. E desse lugar não tem a tristeza ou a emoção que estava ali antes fusionada. Tem você num estado favorável, curioso, gentil e aberto em relação àquilo que se sente ansioso, ou com medo, ou triste, ou com raiva, ou qualquer outra coisa que aquilo esteja vivenciando. E a partir desse relacionamento, aquilo em você tem a oportunidade de um próximo passo e você tem a oportunidade de ser esse espaço que já é pleno, que já é completo. O mesmo vale para o seu cliente. Quando ele começa a vivenciar através do suporte que você oferece, encontrar um caminho de relacionamento em relação ao que ele sente, porque ele vai sentir todas essas emoções ao longo da vida.
vai sentir medo, vai sentir tristeza, vai sentir raiva, vai sentir todas essas. E esses outros sentimentos, como eu disse, né, a ansiedade é uma derivação dessas emoções primárias. Né? A ansiedade é uma derivação do medo. Assim como a fúria ou a revolta são conectadas à raiva. Então, qualquer outra variação dessas emoções vão ser vivenciadas com mais ou menos facilidade, com mais ou menos angústia, ou com mais ou menos possibilidades de próximo passo, se você desenvolve a habilidade e apoia o seu cliente a desenvolver a habilidade de ter esse relacionamento gentil em relação ao que sente, curioso. Como eu posso conhecer algo se eu não me relaciono com aquilo? Como eu posso desenvolver autoconhecimento se eu não levo a minha consciência para conhecer aquilo? Como eu posso conhecer a ilha se eu não saio da ilha? Então, um novo jeito que a gente pode desenvolver, e é um treino de habilidades, porque a gente não aprendeu isso na vida, a gente não aprendeu isso na escola, muito provavelmente não aprendeu isso em casa com os nossos pais ou cuidadores, ou na universidade, né? A gente não desenvolveu. E mesmo que você já seja um profissional da área do desenvolvimento humano, talvez as escolas ou as linhas aí que você siga não tenha esse treino de habilidade de como estar em paz em relação ao que eu sinto. Como estar aberto em relação ao que eu sinto. E isso também se relaciona muito com as nossas vivências, as nossas dores, os nossos traumas, aquilo que a gente tem que dar conta para a gente ser cada vez melhor no trabalho com o outro. Eu considero, sempre falo isso, quando você escolheu esse caminho de ser terapeuta, de ser psicólogo, profissional da área do desenvolvimento humano, você escolheu um caminho bastante desafiante, porque é um caminho que te pede lidar com o teu mundo interno para se tornar cada vez melhor em lidar, em apoiar o processo de outra pessoa. Inclusive, encerrando aqui a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa seu comentário, deixa sua curtida, compartilha, marca aquele amigo, aquele colega de profissão que você acha que vai ajudar essa aula que eu dei. E na quarta-feira, que é a minha live das 15 horas, a gente vai falar um pouquinho mais da dor do terapeuta, da dor do profissional da área do desenvolvimento humano, da dor do psicólogo, do coach, enfim, o título que lhe cabe dentro da linha que você escolheu trabalhar nessa área. A gente vai falar sobre o mito do curador ferido, um grande mito que nos traz reflexão sobre a nossa própria história e como que a gente lida com ela nesse caminho de desenvolvimento. Espero que você possa estar presente às 15 horas da quarta-feira, que a gente possa se encontrar de novo e, de qualquer maneira, na próxima segunda-feira tem um aulão novo aqui às 20 horas disponível para você. Uma boa noite.